amiguinhos! Sejam bem-vindos ao documentário sobre os musicais! Pedimos a todos que desliguem seus celulares, iPads, câmeras fotográficas e qualquer traquitana que possam atrapalhar a sua atenção. Não se preocupem, nada pegará fogo. Eu acho. Por favor, silêncio! Não será mais uma apresentação do Priscila, mas a coisa aqui será séria, meu bem! Emoção em movimento. Uma história contada em notas musicais. A expressão da arte, da cultura e da vida. O encontro dessas essências leva à fantasia do musical. Sua narrativa é construída através da união das músicas coreografadas e os diálogos falados e cantados. O personagem, por diversas vezes, cantando e dançando de forma mágica, unindo música, coreografia e interpretação, contando uma história. O gênero musical pode se manifestar no teatro, televisão e cinema. I'm singing in the rain, just singing in the rain. No cinema, o gênero musical atingiu grande público, levando para esta mídia a mágica dos palcos. Neste processo, a linguagem se readaptou, sem perder a essência. Uma bela história, muito bem contada, através de dança, música e interpretação. Era inevitável que a televisão também passasse a produzir e repercutir esta forma de narrativa. Nos anos 80, nos Estados Unidos, depois de um enorme sucesso, o filme Fame foi adaptado para a TV. O seriado virou o ícone de toda uma época. No Brasil, a adaptação da produção Chiquititas fez uma legião de fãs por todo o país no fim dos anos 90. Em 2005, Floribela conquistou o público infanto-juvenil. Apostando ainda no formato, em 2007, a produção brasileira Dance, Dance, Dance levava o estilo do seriado americano Fame. Em 2009, o fenômeno de sucesso nos Estados Unidos, a série Glee, começa a expandir sua fama mundo afora. O sucesso da série juvenil inspirou até o cineasta Steven Spielberg a mergulhar no mundo dos musicais na TV, assinando em 2011 a produção do seriado Smash. Seguindo essa onda, o Brasil lança em 2012 o reality show Dançando na Broadway. No teatro, a Broadway em Nova York e o West End em Londres concentram as maiores produções mundiais. Com megateatros, luzes iluminando as fachadas e gigantescos cartazes dos espetáculos, colocam as cidades como capitais mundiais do gênero. Dali são exportadas produções inteiras ou títulos para adaptações.
teatro brasileiro, com a chegada de grandes produções musicais ao país, atores e produtores buscaram aperfeiçoamento para trabalhar neste novo mercado. O encanto dos musicais conquistou o público brasileiro, alcançando sucesso inesperado. Da Broadway aos palcos do Brasil. Em 2012, o Brasil é considerado o terceiro país em termos de produções de teatro musical. Mas nem sempre foi assim. Nós tínhamos um musical por ano, então era muito deficiente, né? Então agora a gente tem um mercado de trabalho. Tanto é que no começo, lá no Les Misérables em 2001, que foi o primeiro mega musical que veio, a gente tinha cantores, tinha atores e tinha bailarinos. A gente não tinha um mix dos três, como a gente tem hoje, né? Mas a Bela Fera eu posso falar com mais propriedade porque eu estava lá. A equipe que veio de fora, que são pessoas sensacionais, chegaram aqui com uma impressão muito normal, eu diria, achando que não ia encontrar gente para fazer. Mesmo depois de já terem feito o teste, achando que ia ser uma pedrada, que não ia dar certo, que eles iam ter que se virar em outras pessoas, que eles iam ter que mudar coisinhas para facilitar, artisticamente, tecnicamente. E eles tomaram uma bela de uma surpresa, porque a gente fez um trabalho lindo, uma disciplina que talvez eles não vejam muito lá fora, porque lá fora é outra conduta profissional, é diferente. Tem uma coisa comercial muito maior do que artística. A gente ainda está, talvez porque esteja começando, a gente ainda tem muito mais alma, ou porque a gente é brasileiro. Até agora estivemos brincando. 8 meses depois da estreia, o diretor associado veio assistir. E ele falou que nunca viu um espetáculo que eles deixassem de um jeito e quando ele voltou estava melhor. Porque a gente trabalha, não é só alma e talento e felicidade. A gente trabalha, a gente faz ensaio toda semana. A gente limpa coisas, a gente descobre coisas, a gente discute coisas. Essa coisa de manter vivo faz diferença. Hoje em dia a coisa está maior. Hoje em dia você, do ponto de vista de profissionais, artistas, você tem um número maior de concorrentes hoje em dia. O que mais mudou foi mesmo a profissionalização e o número de artistas e espetáculos desse gênero. No começo existia 1, 2 musicais em cartaz em São Paulo. Hoje muitas vezes você tem 5, 6, 7 musicais em cartaz. É um meio que evolui super rápido também, né? Existem técnicas de canto novas, existem tipos de coreografias novas, existem tipos de espetáculos novos. Agora o teatro começou a se profissionalizar, né, no país, com essas grandes produções, os grandes shows, grandes espetáculos. Então hoje, não só o teatro, mas a área de entretenimento no geral começou a se profissionalizar. E eu acho que as pessoas começaram a encarar isso como um mercado que funciona. Eu acho que a gente tem um mercado grande aqui que está crescendo, com profissionais ótimos e cada vez mais especializados. Olha, eu acho que o Brasil está caminhando muito bem. Você vê que ele chegou ao 3º lugar entre os maiores mercados de musicais, só perdendo para os Estados Unidos e para Londres. Gente, há quantas décadas se faz musical em Nova York, na Broadway, e em West End, em Londres? Olha, acho que qualquer artista de teatro, a grande dificuldade é começar tudo de novo. Porque é assim, você monta um espetáculo, você tem que batalhar por patrocínio, você tem que batalhar por dinheiro, né, para você conseguir montar cenário, figurinos, pagar ator. Isso já é um grande problema, né? Aí você estreia, você faz as apresentações, termina. Você quer montar um novo espetáculo? Você começa do zero. E o teatro musical trouxe para o Brasil, trouxe para o mercado brasileiro uma profissionalização muito grande. Porque ele trouxe uma plateia que não estava acostumada a ver teatro. Porque o público, muitas vezes, que vai ao teatro musical, ele não ia antes no teatro mais tradicional. Porque ele queria ver essa coisa diferente. Muitas vezes ele viajava até a Broadway, até os Estados Unidos, para lá gastar o dinheiro dele com os artistas de lá. Que bom que agora ele está gastando dinheiro com os artistas daqui.
Alcançar a magia da união das três artes, interpretação, dança e canto, não é uma escolha simples. Muitos atores hoje conhecidos dos palcos nem sempre se imaginaram assim. Já outros decidiram e entraram muito cedo no mundo dos musicais. Mas todos relatam que sua trajetória foi marcada por esforço, dedicação e amor pela profissão, além, é claro, de talento e vocação. Bom dia, Baltimore. Hoje o dia nasceu. Eu sempre fui um bichinho de teatro, então era uma coisa que já estava em mim. Sabia que isso ia ser o meu futuro, que não tinha jeito. O bichinho tinha me mordido já. Eu tenho esse dom de cantar e dançar desde pequeno. E quem me incentivou foi os meus pais. O meu sonho sempre foi querer fazer musical, filmes, novela. E eles me incentivaram, me ajudaram. Eu fui por mim mesmo buscando esse caminho, quer dizer, eu já tinha essa vertente, eu acho que intuitivamente, pro musical. Eu sentia necessidade de me expressar de outras formas, né? Através do canto, através da dança. Isso foi completamente aleatória e acidental. Eu achei que esse cantor de ópera no primeiro momento, até que me foi dada a oportunidade de fazer musical. Desde então, desde 99 até os dias atuais, eu praticamente só faço musical. Eu sempre tive a coisa do canto como um desejo, assim, de trabalhar com isso. Apesar de ser muito apaixonado pelo teatro. E por muito tempo eu quis trabalhar com musicais e tal, e para isso eu estudei. Eu antes achava que isso era uma coisa muito impossível, era um sonho que eu almejava e que eu achava que eu ia chegar muito tempo depois. E acabou acontecendo antes do que eu esperava. Primeiro eu fiz porque eu achei um desafio e segundo porque eu achei uma maneira interessante de unir as duas coisas que eu gostava de fazer, que era cantar e interpretar num palco. Eu costumo brincar que eu não escolhi fazer teatro musical, que o teatro musical me escolheu. Bom, o musical pra mim apareceu, foi sem querer, na verdade. Desde pequeno assim a gente já nasce com essa veia artística, né? Esse lado da gente. Eu acho que eu entrei de pé direito nesse meio dos musicais. Produzir um espetáculo musical requer uma grande equipe para a sua produção, envolvendo profissionais de diversas áreas artísticas e técnicas. Cada um é responsável por uma parte do espetáculo. Diretor residente, que é quando vem uma montagem de fora, e aí essa pessoa é como se fosse um assistente de direção que está aprendendo o espetáculo para depois manter. E tem o diretor associado, que nas produções brasileiras e lá fora também, porque é até o nome, o título de lá, é o diretor assistente de fato, que cria junto com o diretor. A função do diretor associado é mais criativa, porque inclui criar junto. A função do diretor residente é mais de compreensão do que o diretor quer e fazer isso chegar ao elenco, porque isso inclui também a tradução, né? Porque os diretores vêm de fora. Não só a tradução, mas a interpretação da ideia, porque nem toda ideia que vem em inglês, por exemplo, se for traduzida literalmente, vai fazer sentido para um ator brasileiro que tem outra bagagem cultural, então, na verdade, a função do diretor residente também inclui um pouco compreender o que é que aquela imagem quer dizer na língua original e tentar fazer com que aquela imagem se transporte para uma coisa que ajude o ator a entender a intenção ou a marca. O diretor musical é o responsável direto por todo o departamento musical. E o regente é uma função mais específica. Ele tem que reger o espetáculo, ele conduz o espetáculo.
faço supervisão técnica do espetáculo, então tudo relacionado à técnica, iluminação, som, toda a parte de cenografia, a parte de operação, também eu tenho que supervisionar e também meio que dirigir isso. Assim, o produtor ele tem uma responsabilidade sobre todas as funções que são desenvolvidas dentro do espetáculo. É levantar o espetáculo, viabilizar, manter o espetáculo. Então demanda conhecimento de todas as funções, de pessoas, de cobrança. A pessoa já tem que ter uma predisposição a comandar. Essa é a verdade, porque é muito complexo mesmo, né? Assim, o desenvolvimento das tarefas, a cobrança tem que ser constante para que a coisa saia. Tudo passa meio que pela produção, né? Desde a confecção dos materiais, a confecção do figurino, a compra do material, porque tudo depende disso, né? A compra do material, a escolha do que vai ser, como é que vai ser feito, os profissionais que vão estar sendo envolvidos, desde a costureira, o marceneiro, o ferreiro, então tudo passa pela produção. Aqui é o controle do som em geral do espetáculo, a gente controla os microfones de cada pessoa do elenco, coro e também a banda. A gente chega 3 horas antes, tem uma preparação que seria checar microfones, que a gente checa todos os microfones de elenco todos os dias, um por um, porque é um equipamento muito delicado. Então é bom checar todos os dias, isso é um trabalho em conjunto com a equipe de som que está no palco, que seria o microfonista, com o operador. No meu caso é checar junto com eles os microfones para saber se não tem nada quebrado, se não tem alguma coisa diferente do padrão que foi entregue para a gente. Fazer uma manutenção, limpeza, distribuir esses microfones nos camarins, colocar os microfones nos atores e antes deles entrarem em cenas a gente checa de novo para saber se não tem nada anormal. A minha função quando eu vou assistir o espetáculo, é sacar, isso perdeu, isso é melhor, de marcar um ensaio, limpar, porque suja, é normalíssimo, não é cinema, não é televisão que gravou, tá lá, pronto, e nunca mais vai mudar. É vivo, é ser humano, as pessoas chegam com energia diferente. Então, assim, o trabalho do diretor associado em montagens que a gente faz aqui é criar junto e ter a paciência de observar o desenvolver do trabalho e manter ele vivo e manter na direção que foi concebido, né? Fazer ele continuar no trilho lá sem podar os atores, sem fazer com que isso vire uma prisão para eles, porque assim, ator, né? Criação, não tem jeito, e é bom usar o que ele traz. Você vê o resultado do seu trabalho, você vê todo aquele período que você passou, aquela relação que tem, é recompensador, assim, você olhar para o produto final e você vê que valeu a pena, que está bonito, que tá bem feito, né? É gratificante. Os espetáculos musicais apresentados ao público podem chegar aos palcos de 3 maneiras. Como uma reprodução, onde a montagem já vem pronta de outro país. Os adaptados, que são histórias contadas de um jeito mais parecido com o público daquele país. E os originais, que são criações inéditas. Se quer amar, se quer amar, se quer amar. A gente tem não só quem já produzindo, mas produções menores aparecendo, musicais inéditos, coisas brasileiras, com música brasileira. Já tem nome de doutor e agora na fazenda. Eu acho que a gente está num caminho legal porque a gente está tentando descobrir a nossa maneira de fazer, né? A gente traz sempre coisas da Broadway, mas a gente está começando a descobrir a nossa maneira de fazer com musicais originais daqui. Na canção do tica-tica-boot, meu coração faz tica-tica-boot. A gente tem a outra forma de se fazer teatro musical, que é quando você pega o texto e a música, compra os direitos autorais e faz a sua própria versão, que é o que o Cláudio e o Charles fazem geralmente, que é muito bacana também, porque aí você dá uma oportunidade para diretores locais
bolarem como é que eles vão fazer isso, como é que eles vão executar a música, como é que eles vão fazer a cena, é outra cenografia, né? Aí você já tem um trabalho de um cenógrafo local, de um figurinista local, né? Ao contrário de quando já vem tudo pronto. O que você vê lá fora, na maioria das vezes, é igualzinho aqui do Brasil, não tem diferença nenhuma. Um ator de musical precisa ser completo, dominar a arte de interpretar, cantar e dançar. É uma tarefa difícil que exige muito estudo, dedicação e preparação constantes. Mas tem algo que, acima de tudo, é indispensável: o amor pela profissão. Deixa-te levar pela sombra em teu olhar, ao poder da minha cálida dança. No quesito do teatro musical é um pouco mais difícil, porque você tem que estudar as 3 áreas muito bem. Então você tem que focar muito na interpretação, focar muito no canto, focar muito na dança. É muita dedicação, porque é uma vida, tipo, quase de monge mesmo. A gente tem que estudar pro resto da vida, é cuidar muito bem do seu corpo, conhecer o seu corpo, a sua voz, seu instrumento. Muito respeito pelo seu trabalho e pelo trabalho dos outros. De quem tá com você em cena, dos técnicos, dos camareiros. Eu acho que é isso, assim, é saber trabalhar em equipe, respeitar o trabalho de todo mundo e nunca parar de estudar. É muito caro para você se manter no mercado, porque a aula de canto que a gente faz, a gente tem que fazer constantemente, porque senão você enferruja. Então assim, eu faço aula de canto toda semana, faço aula de dança, é praticamente o preço de uma faculdade. Não pode esquecer que é teatro musical, é música e teatro. Eu acho que uma música que é cantada simplesmente porque é cantada não diz nada. Eu acho que ela tem que ser interpretada, tem que ser sentida para o público poder se envolver. Você nasce com talento, agora você tem que ter vocação para se dedicar ao estudo e para conseguir suportar as dificuldades da profissão, né? A gente tem que ter muita força, apesar de ser o tempo inteiro colocado à prova. Você tem que cada vez superar mais e não se importar muito com o que as pessoas falam, porque eu acho que isso que vai fazer o seu trabalho crescer ou não, de certa forma. Respeito, acima de tudo, pelo trabalho, pela profissão. Porque não basta só o talento. Eu acho que o artista ele está ali para dizer alguma coisa, para contar alguma coisa. Eu acho que o mais fundamental é gostar muito. Gostar muito, ter, assim, porque esse gostar muito é que faz a diferença. A gente vê hoje, via muito mais antigamente, hoje as pessoas estão se preparando um pouco mais, mas a gente via muito, ou ótimos bailarinos que não cantavam, ou atores que não dançavam, né, ou cantores que não interpretavam. Né? Então, por isso surgiu a necessidade de criar um lugar que desse um curso, uma escola, né, que suprisse essa necessidade. Uma coisa que tem que ter é amor pelo que está fazendo, porque sem isso, assim, não é difícil, não é uma profissão fácil. Tem que ter muito prazer trabalhando. Escolher o ator perfeito para interpretar um personagem em um musical não é uma tarefa fácil. As audições exigem muito preparo dos candidatos e um olhar atento da produção. O crescimento desse mercado fez com que os atores se especializassem, buscando ser cada vez melhores performers. Começaram a surgir oportunidades de fazer, surgiu em 82, o Chorus Line, aqui no Brasil. E foi um acontecimento, né? Porque tem gente do Brasil inteiro, foram assim, mais de 1.000 pessoas, 1.500 candidatos. O teatro musical, assim, na verdade, ele é uma coisa, ele é muito legal, porque ele dá a possibilidade de qualquer um audicionar. Então, se você é diferente de um trabalho
sei lá, na TV, que você consegue ir por uma indicação para fazer o teste, ou de alguém que te convida para fazer um trabalho. O teatro musical abriu lá audições para atores, cantores e bailarinos para o espetáculo tal. Se você tem uma dessas 3 qualidades, você manda seu currículo, você é chamado para fazer a audição. Você manda seu currículo, né, para as produtoras, e aí eles fazem primeiro uma seleção de currículos, onde eles tiram, sei lá, normalmente, se a gente tem uns 2.000 inscritos 3.000 inscritos para essa primeira fase, acho que eles tiram uns 500, 600 para fazer a audição em si. É o único jeito que tem para você avaliar a qualidade, enfim, e como você vai escolher um elenco de musical. As pessoas acham que na sala de espera ninguém tá te olhando, que não é teste ainda, mas é teste. Já tá todo mundo da produção de olho em você para saber se você se comporta bem, se você chega no horário. Não é só escolher o melhor ator, ou o melhor bailarino, ou o melhor cantor. É escolher isso e fazer um quebra-cabeça, porque você junta 40 pessoas que vão conviver muito tempo. Então tem esse outro lado de fazer o joguinho, assim, botar as pecinhas que ajudem a manter uma relação saudável. Um teste antes sempre rola uma pesquisa sobre o musical antes, para eu não ir despreparado pro teste, para eu entender quais são os personagens, o que eu tenho perfil, o que eu não tenho. Então sempre rola, antes de fazer qualquer teste, rola uma pesquisa meio intensa, assim, do que eu posso ser, com o que eu posso me deparar no teste, para não ser pego de surpresa. Hoje temos a internet, que viabiliza, né? Por exemplo, as pessoas quando vão fazer um teste para um personagem, para um musical, elas já veem tudo. And though I used to care, as pessoas têm uma impressão de que a gente analisa só a técnica, sabe? Então você chega lá e fala, se a coreografia for muito difícil tecnicamente, eu não sou bailarina, não vou passar. E não é, porque às vezes normalmente a gente está vendo como a pessoa é capaz de compreender, mesmo não sendo bailarino, realizar com o seu corpo não muito treinado, qual é a extensão de compreensão e de raciocínio rápido e como ele interpreta aquilo, porque, né, é teatro. No fim de tudo é teatro, tem que contar uma história. Aí você aprende um pouco a não ficar tão apegado a essa coisa de passei e não passei. É claro que receber um não, às vezes você desanima, fala, poxa, o que será que aconteceu ou tal. Mas você aprende que levou um não nesse, vai levar um sim no próximo, aí vai levar um não no próximo, que é assim. Teste é a pior coisa do universo. Agora você vai fazer uma audição, você vê gente de 17, 18 anos, você fala, nossa! É muito emocionante, porque é estudo. Saiu um pouco da coisa... Eu sou um ótimo bailarino e sou afinado. E tudo bem, isso basta, entendeu? Ou sou um ótimo cantor e levo jeito. Isso basta. Saiu um pouco disso para uma coisa mais profissionalizada mesmo. As pessoas foram estudar de fato, de verdade. E o que tem de cantor que dança bem, bailarino que canta bem, ator que dança e canta, é muita gente. Vamos lá, gente! Muito antes da estreia, os atores se concentram na composição de seus personagens. Os ensaios são intensos, onde tudo é encaixado e corrigido. Sendo um espetáculo vindo de fora ou de produção brasileira, os ensaios partem do mesmo princípio: a busca pela perfeição. Normalmente vem o coreógrafo ou o coreógrafo associado primeiro para passar as coreografias assim, a grosso modo, e aí vem o coreógrafo para limpar, para redesenhar, porque às vezes precisa por causa de ajustes de cenário. Mas eu aprendo junto com o elenco, para depois manter. E normalmente nessas produções, além de mim, tem um dance captain, que é uma pessoa que normalmente está no ensemble e que é também responsável por aprender as coreografias e me ajudar na manutenção. Agora, no musical, normalmente as coisas são tão ensaiadas, o tempo é tão cronometrado que das coisas de entrada de cenário, de atores, de deixa pra orquestra,
Então, assim, é tudo muito ensaiado nesse sentido. Então, eu acho que a possibilidade de improviso é menor, mas não é impossível. Cats, por exemplo, a gente, uns 30 minutos, antes de começar a ensaiar, a gente ficava de 4, andando pra lá e pra cá, fazendo exercício de como é o trabalho de corpo do gato. E aí, de repente, os caras falavam assim, agora vocês vão tirar as mãos do chão. Aí a gente tirava as mãos e alguma coisa no corpo mudava. 6 dias por semana, durante o período de criação do espetáculo, 6 dias por semana, 8 horas por dia, assim, coreografia, cena, canto. E essa parte é maravilhosa, né? Porque essa parte é a parte que você está criando, é a parte que você está descobrindo o personagem, é a parte que você está descobrindo os seus colegas de elenco, você está descobrindo a tua relação com eles. Então é uma parte que é muito cansativa, que chega uns momentos que você fala, meu Deus, por que eu estou fazendo isso? Porque a gente tem uma cobrança grande, né? Assim, não tem jeito, você vai... É diferente de um trabalho que você vai ficar ali dentro de um lugar que ninguém sabe o que está acontecendo. Você vai fazer um trabalho para as pessoas verem, para tocar as pessoas. Então, os processos são muito mais profundos do que a gente imagina para poder chegar num espetáculo que, de fato, toque, faça diferença, faça sentido uma pessoa sair de casa, pagar esse ingresso caro, sentar e, sabe, sair de lá mexido de alguma maneira, transformado. Para isso a gente tem que aprofundar coisas que talvez nem apareçam para quem está assistindo, mas para cada ator tá lá. O espetáculo começa muito antes das cortinas se abrirem. Nos bastidores acontece a maquiagem, cenografia, aquecimento vocal e toda a preparação. Os atores e a equipe ficam envolvidos e concentrados desde o momento em que chegam ao teatro para levar ao público a magia do espetáculo. Isso não é brincadeira de criança, isso é um aquecimento sério, faz parte do trabalho, aquecimento vocal. Atenção, olha só a revolução. A gente, quando está em cartaz, tem que dormir cedo, tem que comer bem, tem que se exercitar, tem que fazer aula. Assim, a preparação é assim, eu chego, aí eu dou oi pra todo mundo, em geral assim, aí eu entro no camarim, coloco minhas coisas assim na bancada e eu faço a maquiagem, que vem o Vande, que é o meu maquiador, faz a maquiagem comigo. Quando eu não faço sozinho, né, que às vezes eu faço. Aí depois da maquiagem tem que ir correndo, né, que não dá tanto tempo, a gente tem o aquecimento vocal. Pra melhorar a voz, pra tirar rouquidão, essas coisas. A gente chega aqui 7 horas, chega com 2 horas de antecedência. Aí nos primeiros 30, 40 minutos a gente come, bate papo e joga a conversa fora. Então a gente fica a posto, às vezes chamam a gente pra passar o som. Na verdade esse tempo é de precaução. Porque todo mundo é microfonado, então no primeiro dia da semana é importante uma passagem de som, pra ver se tá tudo certo. Aqui agora nesse teatro a gente tá fazendo de quarta a domingo. Então, geralmente na quarta-feira a gente capricha bem nessa parte técnica, né? Se tem algum problema de luz, de som, enfim, isso tudo tem que ser visto. Vieram toda a equipe australiana que montou o espetáculo no Brasil e aí eles ensinaram pra gente, em uma das meninas, eles fizeram essa maquiagem e deram para as 3 divas as mesmas coisas, o mesmo pigmento de rosa, de preto, de roxo, de branco. E aí a gente tirou uma foto da maquiagem que ele fez em uma das divas, que foi na Simone. Mas aí depois ele disse pra gente que a gente podia adicionar um pouco da nossa personalidade, que nem eu gosto mais de rosa, a Lívia puxa um pouquinho mais pro preto, a Simone um pouquinho mais pro rosa e roxo, pra gente colocar a nossa personalidade, mas sempre com as mesmas cores, com a mesma marca, né? Eu acho que a principal beleza tá nesses detalhes, assim, de que as coisas são... É como se aquela vida já existisse, né? O espetáculo já tivesse vida antes mesmo dele ser concebido. O público brasileiro sempre gostou muito de música, porém não tinha o hábito de frequentar musicais. A aceitação ao gênero levou algum tempo. As novas produções encontraram um caminho para as adaptações, deixando o que já é bonito lá fora com a cara do brasileiro. E tudo isso sem modificar a história. Resultado: fórmula perfeita que conquistou o público. Papai quer que seja sábio, mamãe quer com dinheiro e verniz. Com esse boom dos musicais, muitos artistas viram ali uma possibilidade de trabalho,
uma possibilidade rentável de trabalho, porque os atores musicais, muitos conseguem viver e viver muito bem. Então, o teatro musical trouxe essa profissionalização e eu acho que isso também está casado com o crescimento da economia brasileira nessa era aí do começo do século XXI. Uma nova classe média que ascendeu e teve mais poder aquisitivo, logo buscou formas de entretenimento diferentes das quais ela estava acostumada. E uma dessas formas que surgiu foram os musicais. Em 2001 era engraçado porque quando veio o Les Mis no Teatro Abril, você de repente terminava a música e não tinha aplauso. Né? Era uma coisa muito engraçada, não tinha aplauso. Mas a gente às vezes puxava da coxia para as pessoas saberem que podia aplaudir. Né? Porque as pessoas não sabiam o que é isso, isso é ópera ou isso é teatro. A diferença dos públicos ao longo dos anos, eu lembro bem que na cena que entrava o castelo era tão bonito, mas tão bonito, que as pessoas aplaudiam o cenário. Eu falei assim, nossa, eu nunca fiz isso na minha vida, o pessoal aplaudir cenário. Ai, esse é um dos meus favoritos. O Rei Arthur. Você já leu? Ah, não. Ai, não sabe o que está perdendo. Eu gostaria de ler outra vez. Espere. O público brasileiro, ele tem uma predisposição para o musical. Eu acho que o que tem hoje em dia é o resultado de um público que foi educado nesses 10 anos. Se habituou a ver espetáculos musicais no Brasil. Se habituou sabe, ou teve a oportunidade de ir para Nova York ou para Londres e veio aqui e olhou, peraí, isso aqui é tão bom quanto, e é em português. É gostoso a gente sentir que a gente está fazendo o nosso trabalho não só pela gente, mas que as outras pessoas também estão curtindo. Eu acho que o público também está exigente. Se for um espetáculo que não tenham vozes boas, atores convincentes, não sei se vai ter uma longevidade muito grande. Porque o público cresceu, mas a exigência cresceu proporcionalmente. Eu acho que o teatro musical tem que ser visto como mais uma frente de trabalho para os artistas brasileiros. E se tem público que gosta de cantar e dançar, e tem ator que gosta de cantar e dançar e faz isso muito bem, que ótimo, que bom. Eu tinha um sonho pra quando crescer. O gênero vem crescendo cada vez mais no Brasil, mas nem tudo é fácil para esse mercado, pois poucos são os teatros que comportam as montagens importadas, sendo esse o grande problema hoje. Não falta talento de equipe, faltam lugares para as montagens. O país precisa de investimento e adaptações nos seus teatros, possibilitando ainda mais o crescimento e a melhora de grandes espetáculos musicais. Quando se fala em suporte e número de lugares, a quantidade de teatros fica bem pequena. Um dos grandes problemas aqui no Brasil é que a gente não tem teatro para produção grande. O Priscila, por exemplo, só tinha o Teatro Bradesco para fazer aqui em São Paulo. Não teria mais nenhum teatro que coubesse o Priscila. Bom, eu morei 12 anos, né, em Viena, na Áustria, mas eu trabalhei na Alemanha, trabalhei no sul da Itália. É diferente no sentido de que, por exemplo, existe uma política cultural, né? Existe verba para as diferentes vertentes de arte, né? Por exemplo, os teatros estatais eles têm uma subvenção do governo que é voltado para... Porque cada teatro de ópera de cada cidade da Áustria ou da Alemanha, eles, dentro do teatro de ópera, eles têm teatro, eles têm dança, eles têm ópera e eles têm musicais. É que a gente ainda não tem tantos teatros em São Paulo. Aliás, é uma coisa que a gente teria que investir nisso, né? Para poder ter mais espetáculos acontecendo ao mesmo tempo. Às vezes não tem pauta no teatro para receber um espetáculo aqui. Não é por falta de vontade, né? Eu acho que quando sai do eixo Rio-São Paulo, é mais difícil produzir. As casas não estão preparadas ainda para receber um musical de grande porte. Esse é um grande problema. Fora depois, quando você levanta o espetáculo, você consegue levantar, depois de muito custo, você tem que batalhar pelos espaços, né? Que também é uma disputa para conseguir espaço e ficar em cartaz também é disputa. Mas o trabalho é um trabalho difícil, não é fácil, não. O teatro musical está ganhando cada vez mais destaque no cenário artístico. Mesmo assim, ainda existe quem resista aos encantos do gênero, que por muitas vezes é tratado como espetáculo teatral de valor artístico questionável. Eu acho uma grande besteira ter preconceito em relação ao teatro musical. Não tem porquê, né, olhar com preconceito, porque primeiro é um gênero que está crescendo muito no Brasil, nos últimos 10 anos cresceu de uma forma assustadora.
É um gênero que está profissionalizando a profissão de ator, e não só de ator, como também a de músico, porque o teatro musical é feito com música ao vivo, com orquestras, ou seja, dá trabalho. E outra, e remunera muito bem, em comparação com o teatro tradicional, os atores que fazem teatro musical ganham muito bem. As pessoas ainda não encaravam como um mercado que era possível de funcionar aqui no Brasil. Existe uma coisa que é gosto pessoal, assim, como eu conheço muita gente que não gosta realmente da linguagem de teatro musical, assim como tem muita gente que não gosta de assistir Shakespeare e gosta só de comédia. Então, assim, isso é uma coisa. Agora, o preconceito de graça, gratuito, né, com relação à linguagem, eu acho um pouco dor de cotovelo mesmo. Inclusive, no meio da crítica teatral, há muita resistência com o teatro musical. Eu percebo muito isso com os meus colegas mesmo. Você vê, eu sou um crítico mais jovem, né, que tem essa abertura, mas muitos críticos mais da antiga, não todos, alguns, olham com preconceito ainda. Porque eles vêm dessa mentalidade do teatro brasileiro dos anos 60, de 70, do TBC, né? Acho que você não tem que procurar uma interpretação típica do teatro tradicional no teatro musical, porque é um outro gênero. E como um outro gênero, pede um outro tipo de interpretação. Mas uma coisa é fato, tem que emocionar, tem que conquistar o público como qualquer teatro. A gente tem que pensar nisso, pensar qual realmente é a função do teatro. Não só, ele não é só um elemento de entretenimento. Ele deveria ser visto muito como um elemento transformador. Eu acho que isso é o que está faltando. E por isso o musical está aí. Eu acho que está diminuindo já. Eu acho que já está diminuindo. As pessoas estão conseguindo ver o quanto é difícil, o quanto é bonito, o quanto transforma. Com o crescimento dos musicais nos palcos brasileiros e o sucesso deles no cinema americano, chegamos a pensar, será que o Brasil está pronto para gravar um filme musical? Muitos acham que em questão técnica há potencial, mas aí vem a dúvida sobre o roteiro e o sucesso que ele pode ou não fazer. É mais difícil para alguém lá fora consumir um filme em português. Sempre foi. Eu acho que hoje em dia é um pouco menos. Acredito que as pessoas ainda têm um pouco de preguiça de ler legenda, enfim, um pouquinho. O que valeria a pena filmar? E olha que eu já vi coisas muito boas brasileiras. O Tim Maia agora recentemente foi incrível. O Brasil talvez não tenha descoberto ainda um estilo de fazer um próprio musical. Porque eu acho assim, o que é feito no exterior, nos Estados Unidos, como exemplo, existe uma coisa que a gente aprendeu a gostar do jeito que eles fazem. E que a gente nunca vai gostar se o brasileiro imitar. Então é bem essa a regra. Então, então acho que o brasileiro ainda precisa descobrir dentro do teatro musical, já que cada vez mais tem pessoas gostando de teatro musical, teatros lotados e tudo, eu acho que precisa descobrir um estilo brasileiro de se fazer um musical com uma qualidade americana. Acho que se o cinema resolvesse investir mais em musical, ia fazer musicalzinho. É um exercício. Tudo é um exercício. Nós temos diretores fantásticos de cinema e eu adoraria que nós tivéssemos diretores também que tivessem essa abertura, porque condições a gente tem. Nós temos profissionais qualificados para isso, né? Eu acho que não só da parte técnica, como fotografia, ou coreografia, ou direção, mas é de se fazer um roteiro interessante, né? As cortinas estão abertas e o teatro musical ganha o seu espaço no Brasil. O gênero conquista o público e muitos interessados em se especializar nesta arte que tem o poder de atingir as pessoas com a emoção que a música transmite. Quando eu tinha meus 15, 16 anos, eu jamais imaginaria que eu teria essa trajetória que eu tive com o teatro musical hoje. E não é fácil. E é em São Paulo, que é o polo brasileiro de teatro. Hoje eu já nem me intimido mais. Hoje eu fico nervoso quando tem uma estreia, fico emocionado quando a temporada se encerra, sempre dá um nó no estômago, o olho enche d'água. Me emociono ainda, mas hoje já é a minha realidade.
E aqui estou hoje feliz da vida. Peguei gosto e foi indo, agora vai até o fim da vida. Eu fico meio perdido no que o André vai ser daqui a um tempo. E o teatro musical ele voltou a fazer com que os teatros lotassem. Mas o que eu assim, realmente espero dentro dessa vertente de teatro, que é o musical, é que a gente tenha muito mais produções brasileiras, produções para que a gente possa levar para fora também. Espero que um dia o Brasil consiga achar a sua linha de musical, que não precise mais importar, mas que ele seja um grande difusor, né? Um grande exportador de musical. É essa coisa de você ter a possibilidade de chegar ao público de uma maneira mais simples, porque tem a música que te leva lá dentro, e deixar uma coisinha plantada lá. O brasileiro é muito talentoso, o brasileiro tem muito coração, muita alma, muita garra. A minha paixão, decididamente, é o que eu chamo de dramaturgia musical. É a música dramatúrgica, a música para cena. É muito legal, assim, você olhar no olho das pessoas da plateia e ver que elas estão sendo tocadas e vão sair de lá pensando, felizes e pensando. O teatro musical é a possibilidade do encontro entre o artista e o espectador, no qual o ator pega o público pela mão e o leva para um mundo de fantasia e deslumbre. Os apaixonados por musicais desejam que o gênero tenha cada vez mais espaço e reconhecimento, e que essa magia nunca se acabe. Someone else's game. Too late for second guessing. Too late to go back to sleep. It's time to trust my instincts. Close my eyes and leap. It's time to try defying gravity. I think I'll try defying gravity. Kiss me goodbye. I'm defying gravity, and you won't bring me down. I'm through accepting limits, 'cause someone says they're so. Some things I cannot change, but till I try, I'll never know. Too long I've been afraid of losing love. I guess I've lost. Well, if that's love, it comes at much too high a cost. I'd sooner by defying gravity. Kiss me goodbye. I'm defying gravity. I think I'll try defying gravity, and you won't bring me down. I'd sooner by defying gravity. Kiss me goodbye. I'm defying gravity. I think I'll try defying gravity, and you won't bring me down. Bring me down. É um pensamento que beira a realidade e o sonho. O teatro musical, para mim, é a maneira mais direta de tocar o coração das pessoas. É uma história que é bem contada, que tem uma música incrível, que tem um texto assim que flui, que tem... O musical é a síntese do que é ser artista para mim. Viver um sonho acordado. Forma mais completa de expressar os sentimentos humanos. É uma coisa tão incrível e tão maravilhosa. O musical é a minha vida. É a realização do Brasil. Teatro musical é o que eu gosto. That's it. É um sonho realizado fazer um musical pra mim. É uma delícia fazer musical. É a união de todas essas artes no mesmo lugar. We belong together. Maybe it's a sign of weakness when I don't know what to say. Maybe I just wouldn't know
what to do with my strength anyway? Have we become a habit? Do we start the fight? Now there's no looking forward. Now there's no turning back. When we say we belong to the light, we belong to the thunder. We belong to the sound of the words we've all fallen under. Whatever we deny or embrace, for worse or for better, we belong together. Maybe it's a sign of weakness when I don't know what to say. Maybe I just wouldn't know what to do with my strength anyway.